Boa noite, estamos aqui para mais uma reunião do projeto O Filme Transcendental, aqui com a Natália, com o Pedro, com o Marçal. Chegamos no final desse livro, terceiro capítulo, terceiro cineasta. Hoje a gente vai falar de dois filmes do Dreyer, cineasta dinamarquês. Na semana que vem a gente vai falar de outros dois filmes dele e vamos encerrar assim esse projeto. Eu vou agradecer aos nossos patrocinadores aqui no início, antes que eu me esqueça, posso me esquecer no final, é bom, já lembrei agora aqui no começo, vou falar. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Bom, gente, hoje a gente vai falar do processo do Dreyer, é do Bresson. A Paixão de Joana d'Arc. Inclusive, esse título é mais apaixonante que o outro, né? Chatão lá. A gente vai entrar em debate depois, daqui a pouco. Polêmico. Segura aí. A Paixão de Joana d'Arc, do Dreyer, que é um filme, se não me engano, de 28, e Dias de Ira, que é de 43. O Paul Schrader passa grande parte desse capítulo, que é a respeito do Dreyer, falando que o Dreyer não é tão transcendental quanto o Bresson e o Ozu. E ele vai, no decorrer do capítulo, explicando os motivos dele. Ele fala que o Dreyer, não que não quisesse, não que ele não atingisse essas teses, que é o último passo de uma obra de cinema transcendental, segundo o Paul Schrader, não porque ele falta competência ou faltaria algo nos filmes do Dreyer, mas uma própria escolha do Dreyer, que era um cineasta que unia diversos estilos, assim, estilos distintos, como o cinema transcendental, o expressionismo e o Kammerspiel, que é uma espécie de drama que vem do século XIX, bastante em voga, especialmente nos países, acho que de língua mais alemã, assim, do começo do século XX, e que foi bastante adaptado no começo do cinema alemão, assim, dos anos 10 e dos anos 20 também, e que tem bastante influência no Dreyer, já que ele é dinamarquês. Paul Schrader fala que em todos os filmes que a gente vai analisar aqui, talvez com uma exceção do A Palavra, que a gente vai falar na próxima semana, que seria o filme que mais se aproxima da completude do filme transcendental, do Transcendental Style, segundo o livro que a gente está analisando, mas ainda quase entrega os teses. Em relação ao processo de Joana d'Arc e o Dias de Ira, ele comenta bastante o filme da Joana d'Arc, comparando com o filme do Bresson, e ele, falando do Dias de Ira, ele cita outro crítico, que é o Robert Warshaw, um crítico dos anos 50, nos 40 e 50, que ambos separam o Dias de Ira em duas metades, uma metade sendo mais filme transcendental, que diz respeito à fuga de uma velhinha numa cidadezinha dinamarquesa, que seria uma bruxa, ao julgamento dela e a morte dela na fogueira. Essa primeira metade do Dias de Ira seria uma metade de cinema transcendental, de Transcendental Style, e a outra metade, segundo Paul Schrader, segundo o que ele pega dessa crítica desse ensaio, do Robert Warshaw, seria pega coisa de expressionismo, é um drama psicológico, pipipi, popopó. Acho que a gente pode começar falando do processo da Paixão de Joana d'Arc. Eu discordo, acho que talvez de todos os filmes, de todos os cineastas que a gente tem analisado nesse livro, não tenho discordado tão forte do Paul Schrader quanto no que ele fala do Dias de Ira. Eu acho que a segunda metade complementa muito bem a primeira. Eu acho que ele enfim. Ele dá uma psicologizada, né, no filme, né? Nossa, a análise dele eu achei péssima, cara. Ele fala, enfim, mas eu quero entrar depois no Dias de Ira, tipo, a psicose da personagem, enfim. Não acho que tenha nada disso. Mas ele fala bastante do Paixão de Joana d'Arc, comparando com o filme do Bresson,
E são filmes muito distintos, não é? Um filme, o do Dreyer, o de 28, um filme absolutamente dramático, feito quase com closes, inteiramente com close, um filme longa-metragem de 1h30, que ele é composto por rostos absolutamente expressivos. E se os olhos são a janela da alma, como já diria um finado vocalista de uma banda de rock, poucas vezes a gente conseguiu ver tanto a alma de personagens de cinema quanto em filmes do Dreyer. Acho que tanto o Joana d'Arc quanto o Dias de Ira, principalmente a personagem da Anne, e óbvio a Falconete no Joana d'Arc, mas não só ela, eles são muito expressivos, muito expressivos. Eles têm uma dramaticidade fulminante. É como se o Dreyer agarrasse a alma, a expressividade desses atores e fizesse o filme com esse peso dramático do close. Eu acho muito interessante uma fala que o Paul Schrader resgata do próprio Dreyer para comparar de novo com o Bresson e com o Zou, com os estilos deles. Fala, o Bresson e o Zou, eles falavam, vocês não vão atuar de maneira nenhuma, play nothing. E o Dreyer, no início da carreira dele, em especial no Joana d'Arc, falava, não vou saber dar a citação de maneira exata aqui, mas ele falava, não, para mim, eu não posso dar nada a eles. Eles vão dar algo para mim. Eles vão dar algo de dentro deles para o filme. Se não me engano, é algo mais ou menos assim, você pode me corrigir. E eu achei, muito interessante isso, porque de fato está no Paixão de Joana d'Arc mesmo isso. É um processo de... Essa personagem está num êxtase espiritual do início ao fim, né? No primeiro frame do filme até o último. E, bom, queria ouvir vocês também, o que vocês acharam dos filmes, do capítulo. A gente pode adentrar, acho um bom tópico também de conversa, essa comparação que o Paul Schrader traz do filme do Bresson e do Dreyer. Tem bastante coisa aí, só de um filme, depois a gente tem mais outro. Vamos lá, quem quer falar? Ué, Pedro não quer começar? Coisa estranha. Então vou eu aqui. Engraçado. A Paixão de Joana d'Arc foi um filme que eu já dos filmes do Dreyer era o único que eu já tinha visto. E aí eu tentei ver com os olhos dessa ideia do transcendental, assim, né? Para além do filme em si, porque o filme em si é uma obra-prima, assim, né? Muito forte, assim, as escolhas estéticas. E eu assisti o filme sem som, né? Eu não sei, acho que tem versões diferentes, mas eu assisti realmente o mudão. E realmente você dá um impacto muito grande, essa coisa dos olhos e tudo mais, mas no sentido transcendental da personagem Joana d'Arc, a Joana d'Arc, na Paixão de Joana d'Arc, ela tem, para mim, ela tem um desespero tão grande, ela está sempre tão desesperada, que eu não me conecto com o divino, porque ela tá extremamente humana, assim, sabe? Ela tá tão terrena, ela tá tão desesperada, tudo ela tá sofrendo, assim, a personagem, que eu achei isso muito curioso, assim, como eu não consegui... eu não consegui comprar ela como Joana d'Arc mais, assim, sabe? E eu não tive essa relação a primeira vez que eu assisti o filme. Mas aí, porque de fato eu tinha assistido do Bresson, e aí eu tive essa relação, assim, com o filme de achar maravilhoso, né? Não é sobre isso. Existe aqui, pega fogo e você vê a fumaça e tudo mais, mas você vê a silhueta do corpo dela. Né? E vê a questão que ele vai falar no capítulo, né? Que ele traz isso para as consequências, né? De que de cara o povo já não aceitou a morte dela, que já teve conflito, já tiveram conflitos e tudo mais. Só que quando a gente já que estamos nesse lugar terrível da comparação, assim, o Bresson, ao não ter o corpo dela, ter só a fumaça,
no final, e a materialidade do tronco, colocar sério, é muito curioso como foi colocado o eu acredito, talvez até mais, assim. E é impressionante como ele também vai fundo na sua proposta, assim, do começo ao fim, aquele rosto extremamente expressivo, aqueles olhos, né, e realmente os homens, os padres são assim maléficos, e conversam e desdenham o tempo todo dela. Muitas similaridades ao mesmo tempo, né? Talvez pela própria questão dos fatos, essa coisa dela ser, como se fala, questionada dentro do quarto, né? Do quarto dela, e como tudo vai se dando, assim. Achei interessante esses paralelos quando se pensa nos dois filmes, mas enquanto inspiração, assim, do transcendental, eu não sei se é transcendental, sabe? Esse filme. Mas ele inspira muito. Ele tem um tema, né? Que é um tema religioso, né? Mas enquanto forma, ele me traz assim no cara a cara, sabe? Na terra, assim. Então, só um comentário, assim, né, pensando sobre algumas coisas que você trouxe aí, que... Não, é engraçado, né, porque são dois filmes que, comparando com o Bresson, né, A Paixão de Joana d'Arc e O Processo de Joana d'Arc, dois filmes sobre o mesmo tema, o mesmo recorte, né, temporal ali, né, que seria praticamente o mesmo recorte, mas um vai para a paixão, outro vai para o processo. E, né, maçã, banana, assim, né? Assim, beleza, são frutas, mas e aí, né? Cara, é assim, é muito distinto. Chega a ser, cara, é isso, assim, né? Parece até que chega quase que ser uma pegadinha comparar, né? Por causa do tema, né? Você fala assim, tem o mesmo tema, Joana d'Arc, Record, mas, nossa, você vai ver os filmes, assim, e eu não sei, acho que até isso, assim, cai também o contexto, assim, desses cineastas, o ano dos filmes, né? O fato de um ser silencioso, o outro ter som. Mas o que Assim, você apontou sobre o ano? Não entendi que a Natália não, tinha acho que falado a também. data dos filmes, assim, né? Tipo, acho que até isso já dá um é de Mas o quê? 28 e o outro é de... Não, que dá mais uma distância ainda, assim, sabe? Entre os Mas dois. é que para mim esse de 28, cara, assim, para mim é um filme assim, cara, parece moderno, assim. Tipo, você vê o filme de 28, assim, a câmera, geralmente aquela câmera paradona, assim, parece um teatro filmado, assim, blá, blá. Tipo, esse filme já é tipo uma maluquice experimental, cabuloso, assim, tipo, não me parece um filme de 28, sabe? Parece um filme, assim, Não, mas sei aí você lá, tá com uma... Não, temporal, assim, mas cara. há referências dos anos 20 aí que... você Aí você pega, sei lá, coloca pega o Jean próprio Vigo, por Vampir. exemplo, que a Não, o gente Vampir já é meio esquisito é, também. não, mas você Desculpa, pega fala. o Jean Vigo aí, um curta que a gente até assistiu no outro clube aí dos anos 20, cara, é maluquice. Meu, o cara filma de helicóptero, sei lá, que diabo, nem helicóptero, acho que é um avião ali sobrevoando uma cidade, o cara põe a câmera de quanto é lugar. Tanto é que eu achei o final desse filme, do Paixão de Joana d'Arc, eu achei muito esquisito esse lugar Eisenstein que o filme vai, assim, numa montagem maluca de uma revolução, assim, né? Que surge... Enfim, talvez essa seja a grande diferença entre os dois filmes também, né? Ele até comenta no capítulo, né? Esse final que vai para esse lado social. E, nossa, pareceu muito assim, porque eu tô vendo engraçado Potemkin aqui do nada. Quando começa a batalha ali, queimando a Joana d'Arc. Mas, da mesma época ali, não sei se é exatamente da mesma época, mas o Nosferatu, por exemplo, ou o próprio Caligari lá, que ele coloca como influência, né?
apesar do Caligari, por exemplo, ter, né, cenários e tal, a gravação, sei lá, as técnicas assim, não me parecem tão... parece um teatro filmado, assim, tipo, não tem técnicas igual desse filme. E o próprio cenário, eu acho que o Bazin que critica isso. Ele é um cenário muito inventivo, expressivo, só que é um cenário de teatro, assim, tipo, uns papelão, assim, grudado ali, tá ligado? Esse filme não, cara, esse filme, tipo, a própria técnica, assim, nossa, aquela parte lá no final que você falou lá da batalha lá, tipo, a câmera fica indo e buscando e mostra umas armas, assim, sendo jogadas, assim, a câmera parece, tipo, cara, é muito, eu achei impactante, assim, sabe? Tipo, sei lá, o próprio, Eu acho que ele não é muito comportado, refinado. sabe? Ele é Ele não muito é comportado. refinado na mise-en-scène, com certeza. A Paixão de Joana d'Arc, eu acho também. Os closes e tudo mais. O movimento das câmeras, sabe? Tipo, os ângulos, assim, tipo, tem essa coisa expressionista que ele falou, que eu acho que é uma boa referência, gótica também. Só que aí a leitura que ele faz do expressionismo, que eu acho que o Nando tinha falado ali, não sei se ele vai falar a mesma coisa que eu, mas que é uma leitura muito pobre, assim, ele psicologiza tudo, assim, né? Tipo, do outro filme lá é a questão do delírio e tal, como se o expressionismo tivesse que ser sempre por essa leitura psicológica, né? Só que, na verdade, tem vários artistas, né, que nem se consideraram expressionistas, mas que vão para uma via espiritual, assim, digamos, não psicológica. E esse filme aí, por exemplo, eu acho que ele não se encaixa. Eu acho que, de certa forma, o próprio Paul Schrader, ele meio que fala numa hora, ele fala assim, não estou dizendo que um é melhor ou pior que o outro, estou dizendo que para esses padrões aqui que eu estabeleci de transcendental, né, o Bresson ganha a guerra, digamos assim. Né? Ele tem uma hora ali que ele tenta falar assim, não estou comparando a qualidade desses dois gênios, né, não sei o que lá. Só que eu acho que isso que é engraçado, eu acho que filosoficamente até o filme talvez até o próprio Dreyer, sempre que ele cita outros filmes também, e eu achei boa essa leitura que ele fez, assim, digamos assim, de algo assim que transcende o filme específico, mas a obra do Dreyer tem uma coisa meio gótica, meio expressiva, meio que a Natália falou ali da coisa terrena, mas eu não acho que seja terreno. Aí que eu acho que a pobreza conceitual do Paul Schrader inviabiliza uma leitura melhor do filme, sabe? Porque, tipo assim, é como se tivesse se transcendental ou terreno, tipo, não, sabe? Não pode ter os dois, tipo assim, ou você tem uma coisa da imagem asséptica e se não for assim, você está ficando preso à terra, sei lá o quê, né? Que é uma coisa quase mais judaica, assim, né? Ele não citou muito, ele citou a tradição do Bresson lá, qual que é a tradição religiosa lá mais bressoniana, antes do bizantino, jansenista, se não me engano, jansenista, que é as coisas mais asséptica, rigorosa, né? E ele, como o Bresson ali tá, ou como o Dreyer lá mais da Alemanha, não sei o que, tem uma tradição ali, por exemplo, da pintura holandesa, né? Que é um tema assim super explorado, que é justamente assim o Hegel, por exemplo, vai ler essa coisa da pintura holandesa, que é justamente o mais terreno, são mulheres lavando a roupa, pessoas, né, pequenos trabalhadores ali fazendo coisas cotidianas, e que, na verdade, ali é como se fosse assim, uma emanência de algo divino, algo espiritual, assim, né? E esse filme, para mim, assim, a forma dele, o estilo, por mais que não seja exatamente como o Paul Schrader denomina esse estilo transcendental específico, mas para mim ele é extremamente espiritual, essa coisa assim, ele colocou tudo como uma coisa sempre exagerada, psicológica, sabe? Tipo assim, mas eu acho que é uma leitura muito arbitrária. Por que isso é psicológico? Por que isso também não é uma forma espiritual? Porque quando ele coloca o gótico não é uma leitura psicológica. O gótico é medieval também, não tem essa leitura. É uma leitura espiritual, só que é uma outra leitura, uma outra tradição, né? E esse filme, para mim, é extremamente espiritual, assim, né? E nessa paixão mesmo, a paixão de Cristo, por exemplo, ela é extremamente espiritual, e Cristo não é um guerreiro que fica lá sem temer. Ele chega no final e fala, pai, por que você me abandonou? Tipo, ele não falou assim, pai, eu sou fodão, vamos lá, sabe? Tipo, a paixão é justamente isso, tá ligado? É tipo, sofrimento, assim, é impossível de um ser humano imaginar isso. E aí eu acho muito diferente a paixão, por exemplo, a paixão que a Joana vive, que para mim
Eu sou ateu, assim, pra falar a verdade, né? Não sei se é proibido falar aqui. Mas, assim, cara, vendo assim, eu fico tipo, caralho, velho, sabe? Eu quero acreditar nesse negócio aí, esse filme, sabe? Eu quero ser cristão igual esse filme aí, porque esse filme, cara, é uma beleza. A beleza terrena do filme, ela não é terrena, assim, sabe? Ele coloca uma parte no livro lá, uma imagem de um Cristo, assim, todo bizarrão, assim, gótico, assim, tipo, cara, eu achei muito boa aquela comparação, sabe? Tem uma coisa excedente, assim, tem um conflito, assim, mas que não é um conflito terreno, sabe? Tipo, conflito terreno é um conflito banal, não tem nada de banal nesse filme, sabe? Tipo, os olhos dela, cara, tipo, sabe? A expressão dela, assim, para mim aquilo ali é espiritual, cara, sabe? Tem um filósofo lá que é o Levinas, né? Que ele tem toda uma análise filosófica que a face, digamos assim, o Nando falou dos olhos, né? Que é mais tradicional, mas para esse filósofo a face humana ela seria esse portal, digamos assim, para esse absolutamente outro, sabe? Então, tipo assim, o cara faz um filme de faces, assim, tipo, antes desse filósofo escrever sobre isso, por exemplo, sabe? Então, tipo assim, cara, eu acho assim, claro, a gente está seguindo, assim, uma certa ideia do Schrader, que é fundamentada e tal, mas também acho que dá para pensar de outras formas, sabe? Esse filme, cara, assim, eu acho, é a segunda vez que eu vi o filme, assim, eu acho assim, absolutamente, assim, um dos filmes mais bonitos, se não o mais bonito que eu já vi, assim, pro meu gosto, pelo menos, sabe? Eu gosto muito dessa coisa, assim, de, essa magia mesmo, assim, é uma magia, assim, com rostos é feio, né? Faces, né? Tipo, com olhares, e aí essa expressividade, assim, meio caricata do expressionismo ali, dos vilões, assim, né? Eu acho muito, muito massa, sabe? Tipo, puta, eu achei, cara, esse filme, assim, eu achei puta de um filme, cara. Nossa Senhora. Enfim, mas essa ideia que eu queria falar assim para continuar o assunto era essa coisa assim que por estar na Terra, acho que essa é a grande coisa do cristianismo assim, que eu acho mais interessante, que Deus desce à Terra. Todos os outros deuses assim, mentira, né? Os outros deuses também eram mais assim. Mas essa coisa assim de um Deus inacessível e tal é a coisa mais tradicional, sabe? Tipo, a coisa mais louca é tipo assim, um Deus se faz homem, tá ligado? Tipo, e aí ela encarna isso, só que com uma expressividade assim, com um sofrimento que é sublime, assim, tem uma beleza nele que tanto é que no filme, né, gera aquela comoção social ali, né, gera... E aí, aí você falou do Eisenstein lá, e por que o povo não pode ser sagrado? Né? O povo, então, para o Schrader, que é um americanão, né, o povo, então, é sociológico, é social, não é transcendental. Mas por que o povo, né, reagindo a ela e falando, cara, nossa, isso não é possível, não sei o que, vocês mataram uma santa, elas falam isso, né? Vamos reagir. Por que isso não pode ser lido como algo imanente, mas espiritual também, né? Tanto é que no cristianismo tem essa metáfora de que a igreja é o povo de Deus na terra, né? Então, enfim, essa é a minha leitura, assim, uma leitura apaixonada de um filme apaixonante que fala sobre uma paixão. Sagrado, uma paixão sagrada, não terreno. Não, achei. Não, eu entendo. Eu acho assim, primeiro tem algumas coisas, assim, né? Tipo, não tá comparando no sentido de valor, assim, né? Tipo, o do Bresson com o do Dreyer. Eu estava falando só que são filmes muito opostos, assim, sabe? Tipo, são outras propostas. Parece que tá comparando, assim, um documentário com uma ficção até. Tipo, são formatos muito, com propostas muito distintas, assim. Mas que, claro, daí no fim das contas a gente vai discutir aqui, e aí, né? Esses dois aí, e aí, né? O que você achou? Qual que é a forma? Qual que você gostou mais? Não, mas eu achei interessante isso que os dois falaram, é que quando, pelo menos a impressão que me veio, assim, da palavra terreno que a Natália trouxe, eu não estou nem trazendo aqui, vou até emprestar, sabe? Pelo que eu vou falar, já não é nem do que ela está dizendo. Mas eu achei bem interessante, assim, porque, inclusive, o Paul Schrader fala isso, né? Da Joana Dark mais humana, né? Do Dreyer. E pela vulnerabilidade, né? Pelo desespero,
Mas isso também não quer dizer que não possa ser espiritual também, mas que tem essa característica muito marcante, assim. E é curioso porque o filme do Bresson, ele transmite o oposto. Ele transmite, cara, o divino é muito forte. Não tô nem entrando assim, tipo, que o filme do Dreyer não seja espiritual, mas falando da personagem. Assim, falando da personagem da Joana d'Arc. E é curioso como a forma do filme do Bresson é muito mais terrena, digamos assim, na sobriedade, né? Enquanto o filme do Dreyer, ele grita, né? Tipo, é um Eu filme também maluco. acho. Só que ao mesmo tempo os dois filmes dão esse efeito oposto. O que é interessante nos dois filmes. No filme do Bresson, ele tem um efeito muito seco, mas que no fim das contas dá uma sensação de divino ali, vendo a Joana d'Arc. E nesse tem uma forma, eu vou usar mais uma vez, uma forma expressionista, sabe? Mas que dá esse outro efeito na Joana d'Arc mais terrena, da personagem, sabe? Da personagem. Eu não tô falando da obra ser ou não ser transcendental. Mas eu também fiquei com essa impressão. Tipo, eu assistindo os dois filmes, em relação à personagem da Joana d'Arc, o filme do Bresson me pegou mais no lugar dela me passar essa coisa divina. E no filme do Dreyer, e aí eu acho que tem mesmo assim, algumas mise-en-scènes, assim, que, tipo, beleza, a forma do filme é fantástica, os closes, nossa, aquilo lá é bizarro, assim mesmo. Mas tem algumas escolhas que realmente você fica meio assim, cara, a indecisão dela, né? Cara, ela, meu Deus, ela fica assim, vou, não vou, falo, não falo, e e esse lugar. E no outro filme, que tem o desespero, que tem o medo, cara, quando ela baixa o Santo Michel lá e os santos que conversam com ela, eu senti um pouco, eu não senti tanto isso aqui, sabe? Eu senti uma Mas tem personagem. uma vez só, né, do Bresson lá, que ela fala, quando ela vai botar fogo lá, ela vai para trás, Não, né? o filme tem Aí esse depois disso ela desespero. vai que vai, assim. Mas tem uns momentos que ela fica sozinha, que ela fica meio desesperada ali também, que ela fica com medo de morrer e não sei o quê. Mas até fico pensando assim, como é interessante como eles interpretaram o depoimento dela, né? Porque isso é muito louco. Porque, cara, o depoimento que o Bresson interpretou é o Espírito Santo falando, sabe? Tipo, é o Espírito Santo falando através da Joana d'Arc. O Dreyer, ele interpretou como um momento talvez mais confuso dessas respostas, sabe? Um pouco dela sendo manipulada, um pouco dela não sabendo como responder, um pouco dela sendo até o lance da tortura, né? No filme do Dreyer coloca, né? Que ela vai responder sob forma de tortura, então já como se a resposta dela já viesse enviesada desse lugar de medo que as máquinas começam a girar e ela vê tudo meio pontiagudo e ela, tipo, ai meu Deus, ela dá umas respostas, sabe? Tipo, dentro desse esquema emocional, assim, sabe? E o filme do Bresson, ele não abre tanta margem para a gente deduzir a emoção da Joana d'Arc. Ele não abre tanta diálogo. O Bresson ele não abre essa porta, sabe, da gente ficar entrando nesse lugar do que a Joana d'Arc estava sentindo, ou do desespero que a Joana d'Arc experimentou, ou ele não dá esse lugar. Ele dá um testemunho de algo divino, assim, sabe? E ele se compromete a experiência ser esse transcendental também. Mas são posições distintas. Eu concordo com o que você está falando, Pedro, 100%, assim, tipo, nessas provocações, principalmente, assim, por que o povo também não pode fazer parte desse... Nossa, é isso. Eu acho que talvez essa fosse uma defesa
do Dreyer, talvez não, certeza, que o Dreyer também... Chama Paixão o filme, né? Ele não É. escolheu à toa, né? Ah, qual que é o filme? né? eu Tipo, acho que, inclusive, que o Dreyer não foi pro lado social nesse sentido de tentar construir esse filme mesmo, sabe? Do povo fazendo parte desse grande momento espiritual, sabe? Eu acho que eu acredito nisso. Mas tem um mas aí, né? Tipo assim, da minha interpretação. Que nem tudo que é intenção, pensando principalmente na arte, se dá na tela, sabe? Às vezes eu tenho a maior intenção aqui de fazer um filme que o povo emana uma divindade e não sai bosta nenhuma. Estou sendo bem escroto aqui, desculpa a palavreada aí. Mas dele saiu, né, cara? Do Dreyer saiu, porra. Então, vai me falar que do Dreyer não conseguiu. Não, eu acho que saiu. Pulo na eu acho tela que saiu. aí. Mas eu acho que essa intenção não ficou clara. Eu acho que essa intenção do momento final, eu acho que esse momento final ele não ficou, ele deu margem para essa discussão que a gente está tendo aqui, sabe? Ela deu margem, tipo, essa construção do povo ali, nessa insurgência ali, deu margem para a gente estar falando, será que aquilo está no lugar do transcendental, faz parte do filme, ou ele... enfim, tanto é que o filme do Bresson, a intenção do Bresson não dá essa margem. Você pode discordar ou concordar. Mas, assim, tá lá. O filme, ele é mais... Tanto é que aí eu acho que o Paul Schrader, que ele dá mais as cartadas dele, né? Ele usa várias vezes a palavra comprometimento, para falar do Dreyer e do Bresson, que o Bresson é mais comprometido, que o Dreyer não é tão comprometido, que daí a gente pode também discutir isso. Mas eu senti um pouco desse final indo para outro lugar, assim, sabe? Tanto é que o filme... a gente até, por curiosidade, assim, né, a gente no outro Clube do Livro discutiu o filme expressionista, que é o... esqueci o nome. Caligari lá, né? Gabinete do Dr. Caligari. A gente falou do Caligari e do Nosferatu também. E aí tem esse lugar que eu identifiquei muito também nessa leitura do Paixão do Joana d'Arc, de você construir um universo que ressoa esse mundo interior, né? Que ressoa esse lugar, não, e aí não como psicologia, como psicologismo, mas como um mundo interior, né? Com todas, enfim, tem horas que o filme parece até meio que um sonho, assim, meio que um delírio, o Paixão do Joana d'Arc. E é bem massa nesse lugar. Só que aí no final, por exemplo, quando tem aquele lugar do povo se revoltando, aí já não é mais a Joana d'Arc, né? Já não é o mundo interior da Joana d'Arc. Já é um mundo como mundo, né? Como uma montagem ali, um esquema do mundo agitado, né? Com a morte da Joana d'Arc. Enfim, só trouxe aqui umas impressões também para a gente ir discutindo. E tem um detalhe também que isso eu achei massa no filme do Dreyer, que ele trouxe um aspecto bem interessante ali, que com certeza é óbvio que ele trouxe na forma dele, mas com certeza é muito real, né? Tem uma coisa de circo, né? Quando a Joana d'Arc vai ser condenada, que daí aparece os caras, tipo, um trapezista, o outro que engole faca, porque, cara, esse lugar era um circo, né? Esses julgamentos, assim, né? Era um evento, assim, de agito popular, de quebra de monotonia, de expurgar, e aí se mistura, né? Se mistura um pouco com essa loucura do que é o próprio circo, assim, desse festival bizarro, freak, enfim, achei legal que ele trouxe esse comentário também, o Dreyer. Eu gostei, eu achei que deu um aspecto assim meio, eita, pô, o que esse pessoal do circo tá fazendo aí? Mas me impactou também, achei bem interessante. Essa sequência em específico, assim, um pouco antes dela, né, ser jogada ali na fogueira, digamos assim, eu achei muito bom, assim, como ele vai filmando em detalhes as pessoas, né, o público, né, é realmente bem interessante.
Vou achar minha mão aqui. Bom, pegando algumas das coisas que foram ditas por vocês, pensando um pouco também, né, tanto no Joana d'Arc do Dreyer, no Joana d'Arc do Bresson, também no Dias de Ira, já. Eu lembro que quando eu assisti o Joana d'Arc agora, para rever para o nosso projeto, me veio uma frase que, tipo, assim, tá nas missas que a gente vai aí, com certeza deve estar na Bíblia também, tipo, não sou um especialista da Bíblia, provavelmente está, que é que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E eu fiquei pensando nisso, quanto mais humano você é, mais próximo de uma espécie de espiritualidade você está. Quanto mais humano, quanto mais verdadeiramente humano, mais próximo de uma espécie de santidade. E para mim, humano é tipo dúvida, confusão e ambiguidade. E desde o momento em que a Joana d'Arc, do Dreyer, entra em cena, eu vejo nela desespero, eu vejo nela esse medo, mas eu vejo dois olhos tão abertos, que lá dentro só pode se esconder algo mais do que humano. Tipo, eu não tenho muitas dúvidas em relação a isso. Acho que o Dreyer também não. E fazendo esse advogado do diabo que nós quatro estamos fazendo aqui, tipo, que o Paul Schrader também fez, não porque a gente tem que se abster de fazer, né? Que é comparar os dois filmes. O Bresson não faz isso. Tipo assim, eu discordo do que o Marçal e o Pedro estavam falando também. Eu acho que, tipo, a Joana d'Arc do Dreyer é mais santa que a Joana d'Arc do filme do Bresson. Enquanto cinema, a Joana d'Arc de Bresson e o filme do Bresson é um filme maior que a Joana d'Arc do Dreyer. Porque quando a Joana d'Arc do Bresson fala aquele Jesus na barra lá, não era barra, naquele espeto lá que eles vão cozinhar, botar fogo nela lá, é a primeira vez que a gente vê uma demonstração de agonia, assim, de agonia, de desespero. A gente já viu ela chorando antes no filme sozinha, quando ela traz ela de volta do julgamento. A gente vê ela hesitar em assinar e voltar atrás, falando que mentiu aos juízes antes de ser carregada de volta para a fogueira. E quando ela posta lá e entra todo aqueles 5, 6 minutos finais daquele filme, tem uma coisa que o Paul Schrader vai sublinhando nesse livro inteiro, que é, no momento das teses, você, tipo, o espectador tem que fazer uma espécie de acordo com o filme. Ou eu compro essa ideia, ou não compro. Tipo, não tô aqui. E eu acho que nós quatro compramos, assim, a ideia do Bresson quando a Joana d'Arc aposta na fogueira. Quando ela fala aquele Jesus, ela não chora, tipo, o filme inteiro. Ela não tem os olhos repletos de dramaticidade que a Falconetti tem no filme do Dreyer. Mas drama também um êxtase de drama não é profundidade psicológica, não é profundidade de personagem. Eu concordo com o Marçal quando ele cita o Eisenstein, porque foi outra coisa que eu pensei ao assistir esse filme. Não sei se a gente pode cair nessa... Eu, antes de ler o livro do Paul Schrader, eu diria, pô, que armadilha que ia falar esse negócio de envelheceu mal, ou tipo, um filme de tal ano, e as técnicas foram... Mas o Bresson fala isso. O Bresson, citando o filme do Dreyer, ele fala isso. Pô, foi um filme revolucionário para a época. Eu achei muito engraçado, porque a gente, enquanto estudante de cinema, cinéfilo, produtor, apaixonado, fica meio que com uns receios, assim, o cara foi lá e meteu essa, citando Casimiro. Porque ele falou isso não é real também, né? Não, só porque lógico, o cara era um diretor fodão. Lógico. Se você for ver, tipo assim, o tanto de livro que você pode encontrar de análise, até hoje em dia, os caras falando desse filme do Dreyer. Sim. É mais inesgotável do que uma leitura particular, entendeu? Que,
porque Sim. ele não segue o meu ideal ascético, ele tem outras Sim. bases assim do que é sagrado, sabe? Sim. O filme é mais ultrapassado. Cara, eu não acho que esse filme é ultrapassado, mas nem fudendo, Eu eu não não acho que entendo seja nada. ultrapassado. Eu Eu não tô acho que falando seja ultrapassado. intuitivamente, assim. Eu acho Ligado? que Tô falando... eu acho a É uma técnica beleza, dele. assim, que caralho, velho. Esse filme é bizarro, cara. Nossa, ele me impactou muito, cara. Sim. E entra a questão subjetiva, por exemplo, que vocês falaram assim, você falou que os 4 compraram, mas eu não comprei muito, cara. O que eu mais gostei do Bresson foi o do pároco e pelas razões totalmente erradas, assim. Nenhuma das razões que o Schrader apontou, assim, sabe? Tipo, essa coisa do esvaziamento do ator, que é uma coisa muito francesa, não sei se outros cinemas seguiram com isso. Isso eu acho, assim, chatérrimo, assim, eu não gosto disso, assim, não me impacta. Essa coisa que você falou, dessa leitura que você falou de Deus ali, né, que é a imagem e semelhança, exatamente o que eu estava tentando falar no começo ali. Eu acho que essa visão, porque senão fica, assim, um espelho, uma coisa, é aquela leitura muito conservadora, assim, cristã, sabe? Tipo, aquele Deus inalcançável, o ser humano é um lixo, tá ligado? Tipo, quase que fosse um herói da Marvel, assim. A Joana do Bresson é como se fosse um super-homem, assim, tipo. Ela quase nunca se afeta, não sei o que lá. E o outro, tipo, através tipo, através da contradição da paixão máxima, o final gera aquela... tem uma reversão dialética no final, tipo, ela se fode, tá aterrorizada, paixão, o olho dela ali, é como se no olho dela ficasse alguma coisa ali de fora de cena, né? Porque o olho dela tem uma beleza, tem uma coisa a mais ali que não é causado pelo ambiente, digamos assim. E aí no final é como se, sei lá, sabe, tipo, toda a paixão, a sofrência, né, ela ser tratada como objeto, ela com medo, não sei o que lá, reverte numa cena assim de que aquilo se torna um poder, sabe? Tipo, mas não sem passar por essa paixão, sabe? Tipo, eu achei isso assim sensacional, assim, sabe? E o próprio Schrader, ele aponta um pouco isso, ele não desenvolve muito, mas ele aponta isso quando ele fala assim, são caras que têm tradições artísticas e teológicas diferentes, né? Tipo, um lá é o bizantino, jansenista, o outro é mais gótico, não sei o quê, e passa por isso que eu falei. Dá muito para pensar assim como, cara, realmente um francês católico e um, sei lá, protestante, sabe? É mais assim lá, não sei de onde que ele é, alemão, Dinamarca, Holanda, esses povos aí dessa região aí, sabe? Que eles têm uma coisa muito dessa assim, que tem essa coisa, é uma batalha assim interpretativa do próprio cristianismo, isso que a gente está fazendo aqui, porque existe uma leitura que é essa coisa bressoniana, assim, já antes do Bresson nascer, assim, que é assim, sem tantas imagens, né? Esvazia o ator, não sei o que, a imagem, não sei o que, a gente vai conseguir a transcendência a partir de um puro vazio, de negatividade, não sei o que, dos sentidos são feios, sei lá o que. Transforma essa personagem num ícone, né? Tipo assim, não, mas ela tem nome próprio, né? Joana Dark, entendeu? Ela não é um ícone universal, puramente universal. Ela é um veículo do universal. E esse veículo que é espiado na paixão, né? E aí a questão desses protestantes, mais assim, tipo, vamos fazer arte, vamos pintar Jesus de 1000 maneiras diferentes. Tem os barrocos, tem não sei o quê. Essa é a palavra, que eu acho que ele não citou, né? O Dreyer é um barroco, cara. Esse filme é um filme barroco, sabe? Excessos e não sei o quê. Mas através desses excessos, essa leitura que eu acho que o Dreyer tinha, assim, é através desses excessos que o divino se exprime. Então, assim, é uma outra leitura que não cabe nessa do... Mas eu estou falando isso só para, assim, eu não acho que... Eu não fui... Eu me compro muito mais por essa paixão do que por esse esvaziamento da outra Joana, sabe? Tipo, só para dizer, assim, como isso me afetou, assim, eu não acho que é uma coisa objetiva, assim, não, é um método que o Bresson fez e é mais efetivo, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, vão assistir esse filme aí, dá 5 minutos e falar, caralho, esse filme é o filme mais parado da Terra, não vou conseguir nem assistir, tipo, sabe? Se for pensar em efetividade, assim. Se não for um cinéfalo, assim, tipo, ou alguém que tem enfim, mas aí
Não, eu acho que esse negócio de... Bom, eu assisti um filme falando disso que você falou, desses três cineastas que a gente, tipo, tá tratando aqui, o Dreyer era o único que eu conhecia mais a fundo e é o que eu mais gosto, assim. Na verdade, eu amo o Dreyer, eu amo a palavra, tipo, eu amo o Dias de Ira, tipo, gosto muito dos dois filmes. Amo Gertrude, achei foi uma decisão muito difícil para mim não colocar ele pra gente assistir, porque é o último filme dele, acho um filme sensacional, mas falar do A Palavra e do Gertrude numa mesma reunião ia precisar de mais do que 1h30. Eu acho. Só que eu acho que o Dreyer foi evoluindo em relação a si mesmo, enquanto cineasta. E há coisas, para a gente parar de ficar nessa comparação até do Bresson, das duas Joana d'Arcs, trazer o Dias de Ira também, que é o filme, pô, quase 20 anos depois, né? Pouco menos, 15 anos depois. São duas mulheres também, são duas mulheres vítimas de uma injustiça cometida por homens num processo que vai levá-las à fogueira. 3, né, se comentar, se a gente contar a bruxa que é queimada no meio do filme, no final do primeiro ato. E eu acho, Pedro, que no Dias de Ira, o Dreyer grita menos, como ele grita no Joana d'Arc. É um filme quase punk, assim. O vampiro já é menos do que o Joana d'Arc. Um punk barroco, né? E Bem eu barroco, acho assim. que ele é mais cinema, tipo, conforme ele vai fazendo menos, conforme ele vai gritando menos. Por que eu digo isso? Porque eu acho que a Joana d'Arc e a Anne são personagens completamente distintas, apesar de serem mulheres, de estarem numa situação diferente. Uma tem uma profundidade de personagem psicológica, tipo, monumental, e não é a Joana d'Arc, é a Anne. Os homens que ao final do filme a gente sabe que causam o desenlace da Anne são vilões à sua maneira também, muito mais humanos, muito mais complexos, muito mais profundos nas dúvidas, nos temores, nas angústias que eles sofrem, do que os juízes que condenam a Joana d'Arc. São dois filmes completamente distintos, do mesmo cineasta. E eu acho, tipo, o Dias de Ira muito mais sensual, muito mais... É engraçado, porque a Natália comentou isso no início da fala dela. Eu também tinha assistido Joana d'Arc há muitos anos. Eu acho que até na faculdade, e eu fiquei muito impactado. Assim. Eu assisti essa versão agora com trilha sonora. Eu reassisti partes depois, porque realmente é um filme meio hipnotizante. Você quer ver a Falconete ali, você quer ver. De tanto você ver aqueles olhos abertos, você acaba vendo alguma coisa. Mas não, tipo, não senti aquilo que eu havia sentido anos atrás e não senti o que os olhos da Anne me deram no Dias de Ira, por exemplo. O que eu acho que aquilo que eu acho que os olhos esqueci do personagem dele, do Johannes, numa palavra, vai dar pra gente na próxima reunião. É um filme mais complexo. É um filme mais complexo do mesmo cineasta que eu acho que se aperfeiçoou e foi se aperfeiçoando enquanto corriam os anos e foi fazendo menos cortes, menos closes, embora ainda usasse isso, e foi aperfeiçoando tipo, uma técnica. O que é aquele primeiro plano do Dias de Ira? O que são aqueles planos que ele faz? Tipo aquela câmera que se mexe bem lentamente, mostrando o ambiente, mostrando um personagem que sai para reencontrar outro lá depois, e vem para cá, e vai para lá, e encontra os olhos daquela Anne, que é tipo... ela pede pro Absalom, eu quero que você me ame, tipo, eu queria que você me desse um filho, tipo, eu tenho o desejo de ser amada, tipo, que coisa mais humana
E o Dreyer escolheu uma atriz que, tipo, tem um olhar tão sensual que é quase diabólico também. Tipo, é quase diabólico o olhar daquela mulher. É sensacional. Eu acho muito bonito como ele, assim, já puxando pro Dia de Ira também, completamente aqui. A gente pode voltar pro Joana Dark, lógico. Mas, tipo, só para eu falar um pouquinho que eu vi desse filme, assim, também. O Dia de Ira, tipo, eu também já tinha assistido, e eu fiquei ainda mais impactado reassistindo ele agora. Eu peguei nuances que eu não tinha pego das primeiras vezes que eu assisti. Eu acho muito foda como o Dreyer, já que tá todo mundo falando palavrão aqui nessa reunião, falta só a Natália agora. Acho muito foda como o Dreyer mostra como o Martin é um personagem covarde ao final, mas mesmo assim, como é bonito aquele amor, quando eles caminham pelas árvores, quando eles se beijam ali perto daquele matagal ali no rio e a câmera vai para baixo, mas não mostra o que eles fazem, mas para bom entendedor, meia palavra basta, né? Que ela pede antes, você nem me deu um filho para Absalom, você nem me deu um filho, eu queria um filho de você. Logo depois ela vai pro mato com o filho, com o Martin. Eu acho lindo como me parece que, tipo, eu acho isso moderno, assim, sabe? Tipo, eu acho essa técnica dele moderna, tipo, esses planos sensuais, esses personagens, pô, o filho volta, ele ama o pai, mas, tipo, cara, a carne é fraca, né? Tá ali a Anne, que é a idade dele, não sei o que lá, vai lá, pimba. Os dois ficam namorados, tem, tipo, a gente entende toda essa repressão católica, acho que nórdica, tipo, como o Pedro comentou, é um aspecto muito importante também. É tudo muito reprimido. Eles vivem na casa de uma ditadora, né? Que é aquela mãe do Absalom, que é muito mais corajosa do que o Martin é ao final. E mesmo assim, que beleza, tipo, aquelas cenas de amor, que beleza, aquelas caminhadas, Mas tipo, eu achei uma coisa moderna. Tipo, Foi mal, fala. Só para e ele vai contrabalanceando aquilo, né? Com o questionamento da Marte, Herluf Marte, com os dois caminhando. Pô, tipo, isso que eu não acho o Absalom um personagem tão covarde quanto o filho. Porque o Martin, veja só, depois ele tem dúvidas em relação a ele mesmo. Será que eu deveria amar ela? Será que é certo isso que a gente está fazendo? Será que eu deveria estar com a mulher do meu pai? Enquanto o Absalom tem dúvidas, ele é escroto também, mas é menos do que o Martin. Ele tem dúvidas em relação a Anne. Será que eu fiz o certo com ela? É o cornão manso, Eu ele, né? nunca pedi para ela se ela me amava. Tipo assim, o Martin não faz isso. O Martin não faz isso. E no final, pô, tem aquela câmerazinha lá, tipo, acho muito bobinho isso que o Drive faz, mas, pô, é legal. Tipo, ele vai pra cá e tem o caixão no meio, a véia de um lado e o Martin e a Yann do outro. Vai pra cá, mas ela é uma bruxa. Não, ela não é uma bruxa. Ela é uma bruxa sim. Ela não é bruxa não, vovó. Aí a vovó parte pra lá. E ela fala, ela é uma bruxa. Você está enfeitiçado. Ela enfeitiçou você. E aí acaba tudo, porque era tudo que o Martin precisava escutar. Se ela é uma bruxa, se ela enfeitiçou ele não tem culpa pela morte do pai, porque ele estava enfeitiçado. O que ele faz? Covardão, passa pro lado da véia. Tipo, genial. Tipo, sensacional. E a gente fica só com a Anne lá, com as lágrimas daquele olhar. A única que fala a verdade pro pai quando ele era vivo e quando ele estava morto. Fiquei com seu filho, é isso. Agora não vem ninguém secar minhas lágrimas. Rapaz, pelo amor de Deus, que é isso? E eu acho que, tipo, eu não lembro direito se o Paul Schrader fala, mas ele fala citando aquele Robert Warshaw, dessa segunda metade, que a morte do Absalom, quando a Anne deseja ele, não é um decisive action, mas o Dreyer, tipo, não vai para os teses. Foda-se. Tipo, foda-se. Se aquela morte, tipo, não é sobrenatural, meu amigo, tipo assim, não tem nada de psicose da Anne. Não tem nada. Eu não conheço nada de essa psicologia leitura foi bem não ruim. tem nada. Tipo, o cara não tinha dormido no dia anterior porque ele falou, preciso conversar com Deus.
Não foi ter com a Anne, que ficou com o filho. Ficou o dia inteiro fora tratando do amigo que estava morrendo. O dia inteiro. Voltou para casa numa tempestade. Quando volta, a mulher fala que ficou com o filho. Isso matou ele. Isso, ou ela é uma bruxa. O Dyer é inteligente o suficiente para não responder essa questão. Não importa. Mas isso, Nando, isso é o que eu falei, que é uma leitura que ele tem do expressionismo que já é errada. Se você lê, por exemplo, o Ismael Xavier falando do que é o expressionismo lá naquele livro dele lá, puta, esqueci o nome agora. Enfim, um dos livros dele lá, ele tem uma outra teoria sobre o expressionismo que eu achei bem melhor, assim, teoricamente fundamentado, que só o expressionismo é psicologização exagerada, tipo, porra, caricata, sabe? Tipo, sério mesmo, é só isso, assim, tipo, o grito, sabe? Você vai ver o quadro, o grito, é só psicologia exagerada. Porra, pelo amor de Deus, velho. Ele fala, sabe, que não é transcendental porque, tipo, é uma coisa, é uma exteriorização do que vem de dentro. Psicológica, tipo, não sei aonde, cara. E outra, esse personagem, ele é complexo e bem feito, igual você falou, o Absalom. E você pode até fundamentar psicologicamente, entre aspas, a morte dele, mas não tem nada a ver com psicose. Porque, por exemplo, ele se sentia, o que para um homem da época já devia ser, tipo, esse cara já devia ser um gentleman, né? Porque ele se sentia um pouco culpado por ter casado com a mulher, meio tipo, foda-se se ela queria ou não. Ele não era de boa com isso 100%. Tanto é que até, né, tipo, o cara era muito cornão, né? Tipo, o filho e a mulher e a mãe lá andando Não, nos bosques idílicos, de mão dadas, assim. Dá um beijo na sua mãe. Hã? Desculpa. A primeira cena, quando o filho chega, ele pede, dá um beijo na sua mãe. Você vai beijar sua mãe? Então, mas aí ele vai indo assim, né, mãe, está tudo bem com vocês, não sei o quê. A gente quer passear agora, ele acabou de chegar no negócio lá. Aí, não, mas eu nunca faria nada para tirar a sua felicidade, não sei o quê, né? Tipo, então, assim, até dá para você, fica ambíguo, né? Ele poderia fazer uma coisa mais, assim, sobrenatural, assim, né? Eu acho que ele optou por deixar uma coisa meio assim, sabe? Será que é ou não é? Aí no final ela fala, eu sou bruxa mesmo. Só que assim, mas é ou não é? Ainda assim, o final é um final ambíguo, assim, né? Tipo assim, tá, igual você falou, tá justificado, racionalmente você acabou de justificar, né? O cara, beleza, eu fui seduzida por essa bruxa que tá seduzida pelo demônio, e aí ele não é mais culpado pela morte do pai. Então, assim, tá tudo pensado com razões, assim, terrenas, digamos assim, né? Mas fica uma coincidência, mas às vezes acontece coincidência na vida, né? Quando ele tá voltando lá com aquela tempestade, que de fato a tempestade tem uma simbologia ali, né? Não é à toa que seja uma tempestade, etc e tal, obviamente foi pensado. E aí ele, tipo, caramba, alguma coisa me bateu, a morte, não sei o quê, né? Só que isso já está plantado antes, com a culpa. Ele já está culpado desde antes do filme. Então não é do nada só uma coisa. Pode ser uma coincidência, porque na mesma hora lá ela falou, né? Você deseja a morte do meu pai, não sei o quê, né? Só que assim, acontece coincidência na vida, né? Tipo, agora, isso já está fundamentado por essa culpa que ele vem carregando, porque ele fica, né? Mas eu peguei ela lá, ela nem sabia que eu tenho, não. Né? Mas pro Schrader, né, Nando? Essa metade final do filme que você falou ali, para ele, digamos assim, do ponto de vista transcendental, é até pior do que o filme da Paixão inteira, né? Então, assim, a leitura... Me incomodei bastante com essa leitura da personagem também, que ela estava refletindo o estado emocional dela, sabe? Como se ela estivesse tendo um surto, assim. E tem uma coisa, né, que vocês acabaram não comentando, vocês dois, é que, além de tudo, ele estava lidando, né, o marido dela, com a informação de que a mãe dela era bruxa, né? Ele foi relembrado disso e que ele salvou a mãe dela da fogueira, né? Porque ele queria casar com ela. Então, e aí eu acho que essa ambiguidade, né, da época, do que é ser bruxa ou não, porque porque quando chega nesse ponto do filme que ela tá sentindo tanto desejo, e o desejo, do jeito que é colocado nesse filme e do retrato dessa época, sentir essa potência de um desejo sexual tão grande, ainda mais pelo filho do marido, é muito pagão, né? Então já coloca ela como uma bruxa mesmo, só por
se a gente for ver pelo que se acredita, assim, ela estava sendo essa bruxa, esse demônio dentro da casa, porque ela ousou se apaixonar, né? Mas ela não se apaixonou sozinha, né? E eu acho que toda a questão do filme é justamente colocar a culpa nela, né? Dos outros personagens colocando a culpa nela. Mas morre um outro personagem também, e esse outro personagem fala que foi a feitiçaria da outra bruxa, né? Porque ela É verdade. amaldiçoou, mas ela amaldiçoou também o marido da Anne. Então, assim, dupla bruxaria, sabe? Dois desejos querendo que ele morresse, sabe? Tanto da outra bruxa quanto da esposa, assim, né? Então vai entrando em muitas camadas. Eu confesso que quando eu li primeiro o capítulo, antes de ver o filme, quando eu li o capítulo, eu achei que ia ser um filme, tipo, em duas partes mesmo, assim, sabe? E não é isso o filme. O filme começa, tipo, você vendo já a personagem, vendo a outra. A coisa vai se conectando, assim, não é. Porque do jeito que tá escrito parecia outra coisa, sabe? Aham, senti Então, isso também. isso pra mim foi bem estranho, assim, porque a hora que eu vi o filme, eu falei, tá, mas não é, não é bem assim esse filme. Também eu tava esperando um outro. Na hora que eu tava lendo, eu já saquei um certo olhar, talvez, aí sim, muito cético. E é engraçado que é o Paul Schrader falando sobre transcendental e vindo de 2 capítulos que ele tá, tipo assim, na maior fé do mundo. Ele não consegue acreditar nas bruxas, sabe? Assim, tipo, o que o Dreyer deixa ambíguo, quase tipo, mas que elas existem, sei lá, né? Tipo, elas podem se autodenominar, enfim. Achei curioso esse lugar, assim, do capítulo. Pior, verdade. Achei o filme muito bom, assim, porque eu confesso que pelo capítulo eu tava esperando outra coisa. Isso foi uma coisa meio curiosa também, tava esperando outro tipo de filme. E achei, assim, um filmaço, na verdade, com temas muito relevantes, assim, sobre o desejo feminino, é muito atual, assim, em algum lugar, sabe? Porque, ao mesmo tempo, esse deslocamento do tempo, que as coisas ficam muito exacerbadas, tipo, é bonito ver ela com tanto desejo, é muito bonito o momento que o marido, é que eu não lembro o nome dos personagens, né? O marido fala que é a primeira vez que está escutando ela rir, que é a primeira vez que ele viu que ela é jovem, sabe? Que ele se deu conta do peso dessa distância entre os dois, sabe? Então, isso. Achei o filme muito bonito nesse lugar, inclusive no final, né? Se ter desejado a morte dele, desejar o amor, eu sou bruxa, então eu sou bruxa mesmo, né? Tipo, ela assume esse lugar, assim, tipo, do jeito que, com honra, assim, sabe? Então, realmente, fiquei bem impactada com o filme. E tem uma coisa que, né, já queria comentar, assim, que eu achei um capítulo muito estranho esse do livro, assim, sabe? Porque parecia, assim, transcendental peronomútil, sabe? Uma coisa meio no meio termo, tentando defender um meio termo ao mesmo tempo. Eu achei esquisito, assim, sabe? A maneira como ele foi colocando o Dreyer para encaixar, porque daí toda hora ele ficava trazendo muito de volta o Bresson como um artista maior do transcendental e o Dreyer dizendo elementos do transcendental, assim, sabe? Que Ele analisa pouco o Dreyer, né? Ele como analisa... pudessem coexistir no filme, né? Ele vai mais para as vertentes, né, do gótico, depois ele vai para o expressionismo, né? Ele vai trazendo algumas coisas, assim. Mas do jeito que ele escreveu, na minha visão, parecia outro filme, assim, que não foi muita experiência que eu tive como espectadora. Eu também. Então, isso foi bem curioso. Eu achei o filme ousadíssimo, né? Tipo, porque ao mesmo tempo, você não sei, você tem muita empatia com a personagem por esse amor dela. Então, tem um olhar do que eu sinto do diretor sobre essa personagem de não julgar ela estar se apaixonando pelo filho do marido, assim, porque é um grande tabu isso, de qualquer forma. Mas é colocado de um jeito, assim, que você fala, nossa, ela tá apaixonada, sabe? E aí, eu achei brutal a cena da fogueira.
dessa vez, da Nossa. bruxa, sabe? Nossa senhora. Muito, cara. Porque Caralho. jogou o corpo na fogueira. E E não tem um tem manequim comoção, caindo. não tem comoção de ninguém, né? As crianças estão cantando ali, jogam a véia, a galera, tipo, foda-se, tipo, cara, falei, caralho, que porra é essa, cara? E aí eu achei interessante pensar essa fogueira em relação à maneira santificada daí da fogueira da Joana d'Arc, né? Que é queimada em pé, né? Que, sei lá, a pessoa tem chance primeiro de morrer com a fumaça, sabe? E não sentir a carne queimando, né? Mas ali, assim, mostrou uma brutalidade muito grande da época, né? É violento, a música foi violenta, sabe? Porque até a música é o título do filme, né? Então, assim, cara, que sequência violenta. Deu uns troços muito doidos, assim, ter visto aquilo, sabe? Pô, deixa eu falar rapidinho antes de você falar aí, Marcelo, pode ser? Não sobre isso que a Natália comentou. Eu acho, cara, deixa eu baixar a mão aqui de novo. O Dreyer tem uma coisa, assim, Nanducho, Paul Schrader, o pobre na lista. Nos filmes, tipo, dele, ele vai aumentando isso no decorrer, tipo, a gente viu os filmes deles, ou tá vendo, e eu acho que é perceptível, até o Gertrude, que a gente não viu, o tratamento dele com os atores é uma atuação meio declamatória, assim, que já está presente aqui no Dias de Ira, já está presente no Olhar do Joana d'Arc, mas acho que tipo, é outro filme, tá aqui no Dias de Ira, vai se acentuar muito numa palavra e no Gertrude. Está no Vampiro também, mas no Vampiro não tanto. Um detalhe que a gente vai conversar na semana que vem. E eu acho que esse tipo de... Eles raramente olham um na direção do outro, eles escutam o outro falar olhando em outra direção. Isso cria uma espécie de... Eles estão olhando para quê? Ou para quem? Para quem eles estão dizendo isso? Para alguém de fora? Não é para mim. Tipo assim, a primeira vez que eu assisti um filme do Dreyer, eu acho que foi A Palavra, eu fico assim com 1 milhão de pedra na mão. Puta que pariu. Eu era assim, pô, Cronenberg, Argento, o terror e sangue, tipo, esses dinamarqueses e europeus horríveis. Ninguém fala assim, só na Dinamarca. E eu fui... As pedras foram caindo assim aos poucos. E tem uma coisa que é espiritual, assim, nesses personagens, na maneira como eles habitam o universo, né? Tem o universo Marvel, tem o universo Dreyer. Como eles habitam esse tipo de filme, essa história, esses filmes. E isso traz uma comparação muito louca, para mim, ao menos, disso que a Natália falou, dessa brutalidade. Ela não escapa pela portinha dos fundos, a Marte, lá no começo do filme. Ela escapa por uma portinhola que vai dar num chiqueiro de porcos e tá lá se arrastando, tipo, ela sangra. Depois ela é derrubada na fogueira. Eu acho sensacional aquela sequência que a gente não... tipo assim, óbvio, é uma sacada de séculos de literatura, que você não mostra, tem mais efeito, assim. E a gente não vê ela sendo torturada, a gente vê os homens que estão julgando ela e os gritos dela atrás, até que a câmera chega lá e a gente vê ela se arrumando. A gente só pode imaginar o que essa mulher passou. É muito brutal, acho muito brutal, tipo, a atriz, essa personagem sensacional, tipo, tanto essa complexidade dela mesmo, que eu digo, assim, porque ela chega na casa, ela pede pra Anne, depois ela pede pro Absalom, cara, eu não quero morrer. Cara, tipo, eu não quero morrer. E, meu Deus do céu, tipo assim, é muito brutal. Muito brutal. E depois ela fala, eu sou bruxa mesmo, eu vou matar todo mundo aqui da sua família, você vai se fuder. Me taca aí, vai tomar no seu cu. E, cara, tipo, que é isso? E depois tem esse negócio meio declamatório. E, cara,
não, Paul Schrader, tipo, a pastoral pode ser transcendental também, e se não for, tipo, o cara fez um monstro de filme. Eu acho que tem até uma cruz lá no final, né, que é parecida com a cruz do pároco de aldeia. Enfim. Mostra o corpo da velha, né, cara? Eu achei impactante isso também para a época. Não sei se era tão comum, né? Ele mostra, é verdade. A parte dela lá verdade. parece um pouco até dos seios dela, assim. Tipo, eu falei, caralho, Verdade. velho. Ele mostrou o corpo dela, tipo, caralho. Eu fiquei impactado com isso, assim, velho. E só para fechar, para o Marçal poder falar também, cara, eu acho absurdo, assim, como esse dinamarquês acredita no sobrenatural. Para mim é absurdo. Tipo, ninguém filma um milagre como ele, porque é fácil filmar um milagre. Tipo, é coisa mais fácil. Tá naquela crítica do João Bernardo Costa, que é muito boa sobre a palavra. Mas você, tipo assim, tudo ali, tipo, ele filma meio que um milagre do mal, de, quando ela deseja a morte do Absalão. Aquilo é um absurdo. Ele cai, estatelado no chão. É tipo, é um ápice de pós a tempestade, tá tudo ali, ela acabou de conversar com o filho. Decisive Action. Enfim, achei um filmaço também. Já achava e achei, tipo, de novo, revendo. Não, o Dia eu achei bem melhor o filme comparado com você concorda. Assim, comparado, embora o e de novo, né, são frutas, até ele fala aí, né, cada filme é um estilo, né, do Dreyer, né? Tipo, tanto é quando você falou da evolução assim, daí eu falei, eu preciso ver mais filmes do Dreyer para ver isso assim, mas pareceu assim que realmente são, nesse filme eu vou com esse estilo, nesse filme eu vou com esse estilo, né? Que é até diferente quando você está falando do Ozu e do Bresson, né, que os dois ficam lapidando o mesmo estilo, né, tem outra lógica, até de pensar a carreira, assim, né. Não, e aí tem umas coisas assim que eu vi o filme, depois eu li o capítulo, e aí eu senti bem forte a divisão dos dois filmes. Bem forte, assim, foi porque eu achei estranho assim, não achei que aquilo fosse se dar há muito tempo ainda. Aquela bruxa lá sendo torturada. Mas daí uma hora eu abri o cursor, assim, eu vi que não estava quase na metade ou antes, assim, e ela já estava indo para a fogueira. Falei, que coisa que vai acontecer nesse filme, sabe? Tem mais um filme inteiro pela frente aí. Pareceu que aquilo ia ser muito determinante, né? E aí não, né? Aquilo, na verdade, reverberou, né? Para o que vem depois. Mas, cara, eu confesso que aquela bruxa eu achei a melhor personagem do filme. A bruxa da primeira metade. Cara, o resto é muito foda também, porque vai fazendo essa construção, né? Da Anne e da casa. Tanto que o filme pode ter sido lido, né? Eu fiquei pensando nisso. Como uma disputa entre a Anne e aquela véia que fica na casa. Tipo, poderia ser um filme que é uma disputa entre essas duas, que no final a velha ganha pagando o ônus de ter perdido os dois filhos, né? Seria uma leitura assim, possível da disputa entre elas dessa casa, né? Porque, cara, desde o começo. Por que você não gosta dela? Por que não sei o quê? Por que você não aceita ela? E as duas vão nesse embate, e a Anne também tem suas cartadas, e ela sabe jogar, e a véia não aceita. Eu não gosto dela, eu odeio ela. Aquilo é muito doido. Mas essa construção, por mais foda que ela seja, ela reverbera. A gente já viu em outros filmes pedaços daquilo, sabe? Agora, a primeira metade do filme, o jeito que ele filma o corpo daquela bruxa, cara, quando ela fala assim, céu ou inferno, eu tenho medo de morrer. Eu falei, cara, sou eu. Tipo assim, cara, eu. Tipo assim, eu não tenho medo do céu ou do inferno, eu tenho medo de morrer. Não tenho medo do céu, não tenho medo do inferno. Aquilo dá uma profundidade para o que é bruxaria que se transtorna, assim, né? Eu fiquei, cara, eita porra, sabe? E a bruxa, ela tem, o filme ele tem uma dualidade, né? Que ele fala assim,
que a Anne se questiona. Ela fala assim, já imaginou tanto poder, né? Ela se questiona uma ambição, assim, até, né? Tipo, que aquilo é muito forte. Tipo, você vê que, cara, o que é a ganância por poder humano, né? Você já imaginou alguém ter tanto poder nas mãos para poder decidir quem vai morrer? Será que não é daí que vem, né, o sangue, né? Que vem o fogo, né? Cara, e a bruxa escapandinho ali, aqui na primeira sequência. Cara, aquilo é muito bonito, assim. Você fica... e é hipnotizante, sabe? Começa o pessoal bater na porta, né? Tipo, eu achei que fosse até na rua. Nunca, não tinha visto o filme, achei que fosse, estão atrás de uma bruxa aí. Aí você vê que é ela, né? Que ela fala, aí você deduz que ela fala, né? O diabo também tem poder, né? Ela tá fazendo uma poção ou alguma coisa ali no começo. Mas essa primeira metade do filme é assim, uma identidade Dreyer bizarra, assim. Então, o Guy, não que a segunda não seja um filmaço também, mas eu vejo em outros lugares, assim. Agora, essa primeira, assim, o jeito que ela trata o Absalão, assim, que ela fica ameaçando ele, ameaçando contar. E, cara, eu tava vendo o filme, assim, só uma curiosidade, assim, né? Eu tava vendo o filme e a Fernanda tava em casa, que é minha namorada, né? E eu chamei ela para ver o filme, mas ela tem meio medo, tipo, de terror, assim. Ela não quis ver. Cara, a primeira metade, ela ficou perturbada de estar na casa, assim, eu vendo aquele filme. Que filme é esse? Porque, cara, é umas gritaria maluca, sabe? Da bruxa gritando. E o filme é meio silencioso, né? Mas aí rompe uns gemidos. Cara, aquela sala medieval de tortura, né? Que eles vão torturar a bruxa. Puta, cara, essa primeira metade é muito foda. E aquela personagem daquela velha, daquela bruxa, é sinistro, assim. É sinistro. E aí a segunda já entra mais nessa coisa assim, cara, muito foda. Mas assim, tá, beleza, é a Anne, ela é do mal, ela não é, ela é bruxa, ela não é, sabe? E ela tem esse poder, sabe? Muito foda, muito foda. Mas já reverbera, assim. Ali não, ali eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, assim, aquela primeira metade daquele filme, assim. Aí eu acho que tem algumas coisas assim, que, por exemplo, cara, eu acho que o Dreyer, pela montagem do filme, eu acho que ele acredita, não é que ele acredita, ele dá o poder para a Anne, né? Porque, cara, é muita sacanagem se a Anne fala, eu queria que ele morresse. Corta, o cara tá andando, sentir a morte me tocando. Tipo, o diretor, né? Aí eu tô falando como o diretor, né? Tipo assim, fazendo essa montagem de uma forma assim, com um toque de cinismo, assim, né? Não, uma ambiguidade. Assim. Eu não senti, eu senti assim, ele quis colocar ela enfeitiçando esse Absalão, assim. Tipo, o cara, essa foi a minha leitura, pelo menos, assim. E eu acho que isso traz uma camada que é interessante pensar, que é assim, cara, se você acredita que o diabo existe, sabe, você está dando metade do caminho já para só que Deus existe. Enfim, você já está acreditando nesse outro mundo, né? Cara, o mundo do Satã é o mundo de Deus, né? O mundo de Deus é o mundo de Satã. Então, assim, se ele dá o poder para Anne de falar, cara, o diabo ele age no mundo, sabe? O diabo ele tem seus feitiços. O diabo ele é capaz de fazer isso mesmo. Assim, se o cara tem um coração frágil, se o cara, porque assim é óbvio, o sangue de Jesus tem poder. Pensando no ponto cristão, assim. Só que esse cara está dividido. Esse cara, esse Absalão, é um cara que está contaminado pelo pecado ali. E a bruxa foi lá e se aproveitou dele. Tipo a Anne, sabe? Jogou um feitição no Absalão e o Absalão morreu. E aí tem uma coisa que é interessante, né? Daí no final ela se converte, daí volta, né? As escrituras, assim, né? Que daí, tipo, pô, é impactante, assim, né? Você fala, cara, que massa, né? Foi tipo, a jornada da Anne ali, que ela até meio que uma redenção dela, assim, meio bizarra, né? Mas. E o filme tem umas coisas que são interessantes também, né? O Dreyer, ele. Cara, ele muito compra o lado das bruxas. Assim. Cara, ele
beleza, ele entra nas questões do Absalão e do Martin, mas o que ele acha mais legal mesmo é as bruxas e a Meia. Tipo, o Absalão e o Martin são meio boboca, assim, com as suas profundidades, mas, cara, ele compra muito a Anne. Isso é massa. Tipo, ele compra muito a bruxa. Ele compra muito o evil do filme, assim, né? O mal. São objetos assim. das bruxas, né? Eles são os instrumentos das bruxas. Eu achei isso genial também. Eu achei assim. massa. E eu achei legal, assim, que, tipo, cara, isso é uma forma também de você falar sobre o divino, né? Pelo lado avesso, né? Tipo, cara, vou falar aqui, tá, beleza, posso falar sobre o lado santo, mas eu posso falar sobre o lado profano também. E ele foi pelo lado profano. Tanto é que, por exemplo, aquela execução da bruxa. Cara, a execução da bruxa é 1000 vezes mais diabólica do que a própria bruxa. Tipo, aquelas crianças lá recitando. Enfim, cara. A frieza bressoniana das crianças. A frieza bressoniana. Cara, aquelas crianças, é isso aí. Não, a frieza. Ele colocou o Bresson ali, ó aqui o Bresson. O sagrado pro Bresson, essa frieza escrota francesa. Cara, isso aí cabe mesmo. Por exemplo, você falar, cara, isso é muito mais satânico do que a bruxa. Tipo, essa performance desse circo dessa mulher aí. E é louco, porque ela tem uma coisa assim. E, cara, agora pirando aqui, me veio, sabe? Eu tô aqui no momento que é. Tanto no filme do Joana Dark quanto nesse daí, eles trazem uma coisa interessante, né? O que a iminência da fogueira provoca numa pessoa, né? Cara, o que você tem de ruim, o que você tem de bom vai surgir, assim. E é interessante como a bruxa, ela encara muito de cabeça erguida aquilo lá. Ela não arrega um pé, sabe? Ela tá fazendo tramóias para escapar, sabe? Ela fica chantageando o Absalão, igual a Natália falou, tipo, cara, vou lançar um feitiço em todo mundo aqui. No final é interessante, porque ela não deda, sabe? Ela tem até uma integridade ali. Entre as bruxas, por causa da Ana. Exato, isso que eu tô falando. Mas eu achei engraçado que até o fim ela chantageou ele. Exato. Ela tá lá amarrada, ela pede, ele tem que descer para ela dizer: você vai fazer isso mesmo? Não, e, cara, ela tem um caráter ali, né? Tipo assim, um caráter assim, de não ser X9. Tipo assim, cara, beleza, eu chantageei até onde deu, mas não vou dedar o esquema aqui. Até porque a Ana ia rodar, a Ana ia se fuder. Mas o jeito como ela encara a fogueira é muito foda. É muito foda. Assim, cara, eu tenho medo de morrer. Enfim, eu achei essa personagem. Ela descabelada, né? Ela, em vários momentos, tá totalmente descabelada. Enfim, mas essa primeira metade eu achei muito, muito foda, assim, do filme. A segunda achei foda também. É um filmaço. O filme é um filmaço, assim, óbvio, né? Mas me impactou muito. Não, eu acho que você tinha falado alguma coisa ali que eu ia puxar dessa questão, digamos que como se tivesse um protagonismo ali, né, dessas mulheres, assim, né? Eu diria mais, cara, eu diria que é como se fosse uma batalha, assim, temática, que não acho que é só dessas mulheres, eu acho que é uma temática, assim, tipo assim, de uma linhagem, sabe? Que é essa linhagem bruxa versus o tema do filho. Por quê? Porque, por exemplo, é muito louco, cara, que uma personagem assim, que na verdade é como é que é o nome? Aquele... cara, como é que é o nome que o Hitchcock fala lá, que é o negocinho que move a ação, né? E não precisa nem aparecer no filme, o Hitchcock fazia um monte disso, né? Tipo, um objeto lá, uma mala que não sei o que tem sei lá o que vai movimentar tudo e tal. O Start é uma personagem que jamais aparece, né? Que é a mãe da... Inclusive, eu não lembro agora, eles falam o que aconteceu com ela, se ela... Não falam, né? Morreu de morte morrida. Morreu de morte morrida, assim, não foi, né? Então, mas ela não aparece, né? Ela começa tudo, né? Já começa com essa personagem que a gente não conhece, e olha só aquele poder, né, da elipse, né? Tipo, cara, uma personagem assim, cara, como será que era essa mulher, né?
e que gerou essa filha, que é tipo, caralho, uma mulher linda, né? Poderosa de um jeito, assim, diferente, assim, né? Tipo, satânico, né? No melhor sentido da palavra, assim. Cara, para mim, assim, uma das melhores cenas do filme, cara, é que esse filme tem muitas cenas, né, cara? Talvez ele inteiro, assim. Tipo, é muito bonito esse filme, cara. Caralho, esse filme é muito bonito, cara. Eu fiquei impressionado, assim. Mas a melhor cena, assim, que eu achei, assim, que é como se, assim, cara, aqui tá sabe, aqui tá o núcleo do filme, assim, esse é o conflito, assim, do filme. E é imaginarizado o filme, assim, né, esse conflito. Que é a cena que ela tá fazendo não sei o que é aquilo, ela tá, tipo, pintando um negócio, ela tá copiando uma pintura que é a clássica, né, função da mulher na antiguidade, na época medieval, que é a da tecelã, né? Então ela está tecendo lá, depois a véia não deixa ela nem fazer o negócio lá e cantar, né? Ela faz e canta, véia, silêncio! Você, caralho, velho, essa mulher é um demônio na Terra, cara. Tipo, aí, tipo, ela tá fazendo um desenho e aí a câmera fica brincando com isso que o Nando, não sei se vai chamar de bobo, mas se chamar o Nando que tá errado, não o Dreyer, óbvio. Ele coloca o plano assim, nela e depois nele, nela e nele. E entre ela tá isso que a Anne está fazendo, que é uma imagem, não sei se vocês lembram da imagem, que ela está copiando uma pintura que é uma mulher, não sei se nua, mas uma mulher bem sensual, segurando uma planta, assim, um símbolo de uma virilidade, uma coisa assim, totalmente assim, pagão, bruxístico, assim. E aí a genialidade, né? Isso aí é coisa de gênio, né? Isso aí não é qualquer narrador que faz. Na imagem já pronta que ela está copiando, tem uma criança que essa mulher está com a mão dada, né? Ela está tocando numa planta e ela está segurando uma criança. E a Anne está copiando essa imagem, mas ainda está sem a criança. Cara, isso eu achei de uma genialidade, cara. Essa criança, esse falo que a gente chama na psicanálise, né? Que é assim todo o tema do filme. Não, a filha da bruxa é a Anne, né? O filho que é o Martin, né? Que é o jogo ali, né? A batalha pelo filho. Mas o Absalão que é o filho da véia, entendeu? Então é uma batalha assim e aquela imagem, cara, né? Puta, eu achei do caralho, assim, cara. E essa ausência, né? Assim, e ela fala depois, né? Porra, nem um filho você conseguiu me dar, né? Tipo, eu nem queria casar com você, mas, porra, pelo menos um filho você podia ter me dado, não me deu um filho. Então eu vou roubar o teu filho, tipo, eu vou me apaixonar pelo teu filho. E aí esse tema do filho, cara, nossa, é assim, a velha fala, né? A minha coisa mais importante da minha vida é o meu filho, né? Por ele eu vou até a morte, não sei o quê. Olha que genial. A única coisa que ele fez de errado, assim, eu amo meu filho, não sei o quê, pá, virou padreco lá do vilarejo, não sei o quê, né? A única cagada que ele fez foi a Anne. Tipo, puta, cara, que foda, velho. Esse filme é foda, cara. Incrível. Essa cena vocês lembram, né? Que tem essa mediação da tela. Cara, eu achei aquilo foda, cara. E essa criança faltando, né? Que ela não pintou ainda, essa criança, ela tá conquistando esse cara, né? Vamos fugir, vamos ficar juntos, não sei o quê. Que é uma, né? Puta, cara, foda esse filme. E eu acho até que essas coisas quando acontecem assim dessas personagens femininas desse filme é meio magnético assim, né? O cara, acho que o próprio Dreyer foi sendo puxado por essas personagens assim, porque você vê a intenção de dar a profundidade, ela tá ali no Martin também, no Absalão, mas na tela vai para outro lugar assim o filme, né? Nessa disputa entre o feminino ali muito louco, nossa, a disputa da Anne com a véia, assim, é bizarro, assim. E é isso. Só que é interessante, porque você torce pra Anne, né? Você torce pra bruxa, você torce, tipo, é curioso, você não fica assim, nossa, tomara que o Absalão escape. Não, acho que ninguém vê o filme e pensa isso. Não, né? e a véia é a vilã, assim. A véia é a vilã. Não tem ambiguidade nenhuma. A véia é a vilã. Só que, cara, é interessante, olha o tanto de diferença que ele trabalha o feminino, tá ligado?
Ele não trabalha assim, tipo, o feminino é isso. Tipo, tem o feminino da velha assexuada, né? Que é uma velha controladora que, na verdade, assim, dá para você até definir como masculino, né? Uma velha meio que masculinizada, né? Aquela velha, assim, sabe? Assim, totalmente sem aquela planta da imagem, né? Sem aquela flor, aquela coisa que aquela flor é a própria Anne, né? Ela é um símbolo de fertilidade, de beleza, né? E aí tem a velha bruxa e tem a bruxa sedutora, né? Então, tipo assim, cara, é uma constelação de imagens e símbolos do feminino, assim, que, tipo assim, não são a mesma coisa, tá ligado? Tipo, é complexo pra caramba a forma que se relacionam essas constelações de imagens. Cara, realmente, esse aí, puta que pariu, cara. E só para comentar algo também, assim, a gente tá batendo muito no Paul Schrader hoje, tadinho dele. Acho que todo mundo bateu nele hoje aqui. Deixa eu falar uma coisa que ele comentou certo nesse... o Marçal não bateu nele, é verdade. Ainda. Deixa eu comentar uma coisa que eu acho que ele acertou em relação ao Dreyer. Não, que ele fala... Acho que ninguém comentou aqui, mas o Paul Schrader, óbvio que ele vai trazer para a paróquia dele, que é a paróquia do Transcendental Style, mas, tipo... E que realmente é uma coisa muito... Me parece muito grandiosa nos filmes do Dreyer e no Dias de Ira, que é o filme que a gente está falando agora. Que é... Cara, ele faz é uma câmera muito sensual, aquela câmera dele. Ele faz uns planos que o Paul Schrader cita que ele dá muito tempo para os atores, dá muito tempo de câmera para os atores, para o desenrolar da cena, para o ambiente que eles estão contracenando. E isso cria um everyday ali. E, agora, a parte desse Transcendental Style, eu acho um dos grandes trunfos do filme. Tipo, são alguns planos longuíssimos, assim, tipo, longuíssimos. Aquele primeiro mesmo, tipo, a gente tá vendo uma situação aqui, algo reverbera lá atrás, ele vai para cá lento, cuidadoso, não precisa de pressa, não precisa se aproximar, ele tá mostrando tudo aqui, ele dá campo para os atores, ele dá campo pro ambiente da história, ele dá tempo para a gente acompanhar aquilo. Ela vai para lá, pega uma coisa, volta, aí volta, tipo, bem devagar, assim, e a gente vê tudo e vai acompanhando, que é uma coisa, que é uma das coisas que o cinema tem como uma espada em relação a outras formas de arte, né? Que é o tempo, né? Você pode dizer, tipo, num parágrafo, tipo, numa linha, na real. A bruxa saiu de casa e foi procurar a Anne. Ali não, a gente vê o tempo ali, tipo, é importante, assim, tipo, pô, tipo, a gente tá vendo um filme, né? Não é qualquer forma de arte, a gente tá assistindo um filme. E há vários momentos como esse, tipo, o filme é pontuado, o filme é feito, não é nem pontuado é uma coisa. O filme é feito desses momentos. Quando os meninos estão ali cantando, antes do julgamento, no julgamento não, antes do julgamento da Marte, é verdade. Eles estão cantando ali num cantinho, ela está sendo julgada dentro da porta, a Anne vem vindo e tal, daí volta porque entrou o gatinho aí. Massa. Aí a câmera volta e o Martin vem, eles voltam para cá, já começou o julgamento, pô, coisa horrível, vamos voltar? Eles voltam, nesse momento que vocês citaram que ela é posta na fogueira, tipo, o cara vai chamar o Absalom sai, e a gente vê tudo ali, tipo, a gente submerge nessa história, a gente é afogado por essa história, pelos personagens, pela ação transcorrida, pelo ambiente, tipo, imposto a gente pela imagem. Eu acho isso muito louco, assim, tipo, esse é um style, e eles fazem muito marcante nesse filme. Acho que eles fazem ainda mais marcante na palavra depois. O Vampiro é um pouco distinto, mas esses dois são mais parecidos. Eu acho isso uma marca muito muito profunda do filme em si, assim, sabe? Isso e algo que a literatura também não pode dar, por exemplo. A literatura pode descrever, mas não pode mostrar. E as três figuras
femininas nesse filme são figuras muito distintas, né? Tipo, o casting dessas atrizes é tipo a bruxa que morre na primeira metade, a bruxa que vive dentro de casa e a bruxa que tenta ajudar uma e está sob o jugo da outra, porque são 3 bruxas ali. E a bruxa que a gente não vê, que é a mãe da... Enfim, ali já é o esquema. São 3 figuras muito impressionantes. Vocês falaram, tipo, o Marçal comentou que a Marty ela é muito foda, mas eu gosto muito da Anne. Eu gosto muito da Anne. Eu acho a Anne um... Foi citado aqui, a Natália citou esse desejo que ela sente. É a única personagem que, tipo... Cara, acho que ela mente uma vez, que é no começo do filme, quando os caras vêm procurar a bruxa lá, ela fala, não vi ela. Mas ela já abaixa a cabeça. Assim, ela é muito verdadeira, assim, sabe? Muito, muito transparente, muito honesta. Tipo, ela fica mal com o negócio do Martin, entre Martin e Absalom, ela conta ao Absalom. Cara, por pior que algo seja, a verdade é melhor do que uma mentira, né? E ela tem isso, tipo, acho muito bonito nela. Acho muito bonito esses olhos dela, que tipo, tem esse desejo, tem essa profundidade de amar, e tem uma coisa diabólica, que é o desejo, vou matar você mesmo. Esses olhos dela têm poder, os 2 olhos dela. Inclusive os personagens falam, pô, os olhos da sua mãe brilhavam também, e o Dredd depois vai direto para os olhos dela, tipo, sai uma sombra dos olhos dela e a gente vê ali. Comentando isso aí também. Fechamos? Passamos um pouco já. Passamos. Alguém quer Mas comentar mais? filmaços, né, cara? Puta, 2 filmaços. E vai ter mais vezes depois, hein? Semana que vem. Segunda? É isso. Segunda. Alguém quer comentar mais algo? Próxima segunda já? Próxima segunda, dia 20. A Palavra e o Vampiro. Desculpa, Natália. Não se esqueça se o Marcelo vai para a gravação. Acho que o Dano tem que falar a frase, ou não precisa falar agora. Eu vou falar de novo, eu já falei no começo, a gente pode encerrar. Pode ser? Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Isso aí, gente. Valeu.